Inquisição, também chamado de Santo Ofício, era como um tribunal criado para julgar os hereges. E quem eram os hereges? Vamos começar por partes. Os hereges eram aquelas pessoas que iam contra o mandamento do Papa ou contra os mandamentos criados pela Igreja. E era formado pela Igreja Católica. Todos os hereges eram separados em grupos, divididos, como os luteranos, como os cristãos, os carismáticos, entre outros. Esses eram os principais. O que é Inquisição? Inquisição vem da palavra inquirir. Tem significado de indagar, investigar, pesquisar, perguntar, interrogar judicialmente. Os hereges seriam os irmãos separados, os protestantes, crentes, os evangélicos de hoje. E então, o que era a Inquisição? A Inquisição era o tribunal feito para julgar, para pesquisar e ir atrás dessas pessoas, encontrá-las e sentenciá-las a uma pena, seja ela de morte, entre outros tipos também, como alguns métodos de tortura, como ser queimados em praças públicas, entre outros modos, para também mandar um aviso às outras pessoas, como se fosse assim: nós queimávamos alguém em praça pública, avisando o que aconteceria contra aqueles que iriam contra a igreja. De algemar a palavra de Deus. A história dos massacres e perseguições perde-se no tempo. Quase impossível para os historiadores é levantar o número exato aproximado de vítimas da Inquisição. O banho de sangue começou na Europa, mais precisamente em França, e se estendeu por países vizinhos. Havia por parte da Igreja de Roma uma preocupação constante com a propagação do Evangelho, com o conhecimento da palavra, com a tradução da Bíblia em outras línguas, preocupação no sentido de proibir. Só pelo fato de um católico passar a ler as Escrituras, estava sujeito a ser considerado um herege, e como tal, ser excomungado e levado à fogueira. A Bíblia era assim considerada um obstáculo às pretensões da Igreja Romana, de colocar todos os povos sob seus domínios. Muitos meios foram usados para que a Bíblia ficasse restrita ao pequeno círculo dos sacerdotes, dos padres, dos bispos e dos papas. Dentre as medidas para conter o avanço da palavra de Deus estão as seguintes. Em 1922, o Concílio de Toulouse, na França, o mesmo que criou a diabólica Inquisição, determinou: proibimos os leigos de possuírem o Velho e o Novo Testamento. Proibimos ainda mais severamente que esses livros sejam possuídos no vernáculo popular. Eu vou falar sobre o massacre de Bartolomeu. Em 1572, o Papa Gregório XVIII mandou o rei Carlos IX da França exterminar os protestantes que tinham. Eles chamavam os protestantes de huguenotes. Em 1572, o Papa mandou o rei exterminar todos os protestantes que ele encontrasse. E em 24 de agosto de 1572 começou o massacre, que passou por várias cidades da França. E, segundo o livro O Grande Conflito, exterminou mais de 70 mil huguenotes. E para comemorar e perpetuar na memória do povo esse horrendo massacre, o Papa, junto com todos os eclesiásticos e o povo da Igreja Católica, mandou fazer uma moeda escrito A Matança dos Huguenotes, com embaixo 1572, que foi o ano que aconteceu o grande ataque. Embora a Inquisição tenha alcançado seu auge no século VIII, vestígios dessa Inquisição já tinha no século IV. Vários padres e papas faziam documentos relatando como os égeres que seriam tratados ao dizer mal, falar alguma coisa contra a Igreja Católica. Um fato que ficou bastante conhecido foi um documento feito pelo Papa Inocêncio IV, que dizia que todos os égeres, todas as pessoas que fossem contra a Igreja deveriam ser esmagadas cruelmente com todos os vestígios de crueldade. Um dos livros desse padre
chamado Livro da Sentença da Inquisição, usava de várias regras para fazer os égeres, por exemplo, dizer algo que eles não queriam, ou falar em praça pública bem da igreja, dizer contra a sua própria palavra. Entre um processo de tortura tinha a manjedoura para deslocar parte do corpo e deixava a vítima ainda viva, arrancar unhas, alguns até chegavam a arrancar parte do corpo e fazer o próprio égere engolir, comer a própria parte do corpo. Esses são vestígios de crueldade da Idade Média, que a Igreja Católica perseguiria cruelmente todos os élites, todas as pessoas que falavam contra. Nascidos na cidade de Albi, que nosso amigo Gabriel vai demonstrar pra gente. Ficava aqui, ó. Como vocês podem perceber, ficava aqui, no sul da França. Em 1198, por iniciativa do Papa Inocêncio III, foram instituídos os inquisitores da fé contra os albigenses. Esses franceses foram considerados hereges. O que seriam hereges? Hereges são aquelas pessoas que vão contra a Igreja Católica, vão contra o Papa, vão contra as leis da Igreja. Exatamente. E depois disso começou um extermínio, que começou no ano de 1209. 1.220 pessoas, e cerca de 100 mil foram encarceradas, banidas ou perderam haveres e fazendas. Tudo em nome da fé católica e da honra de Jesus Cristo. Exatamente. Fim. O homem medieval exibia uma movimentação intelectual e religiosa que se dava por alguns fatos. Em primeiro lugar, a vitalidade do homem medieval era muito mais exuberante. Em segundo lugar, o homem medieval tinha mentalidade e ideias. Quando se tem mentalidade e ideias, é impossível mudar de uma hora para outra. Hoje, pelo contrário, há exatamente uma carência de ideias. Sobretudo, o que há é que o homem contemporâneo era de uma dureza de coração, especialmente no que diz respeito ao bem dele e da família. Ele absolutamente não muda. As manifestações de virtude são palpáveis, não o comovem. Podemos ter exemplo disso em torno de nós. Por vezes, pessoas que não fazem mal a ninguém e que dão a todos o exemplo de virtude, bons filhos, bons irmãos, procedem bem em todas as coisas, mas não obtêm simpatia de ninguém. Qual a razão disso? Endurecimento. O espetáculo da virtude não comove, não impressiona. A virtude é simpática, não atrai nenhuma espécie de simpatia. Outro motivo de endurecimento da alma, o mito do cidadão maior, independente. Isso se prende também ao mito do cidadão maior, investido em todos os seus direitos civis. A primeira coisa que esse cidadão que se deu livre precisa ter é que ninguém mexa em sua cabeça. Ele é inteiramente independente. Ele tem uma ideia, não muda. Toma uma atitude, não liga para ninguém. Agora, por que ele é independente se não para ser burro sozinho? Ele tem sua independência, ele a mantém. Resultado, a voz da graça lhe fala e encontra fechadas as portas do seu coração. Ele absolutamente não se comove. Inquisição, também chamado de Santo Ofício, era como um tribunal que foi criado para julgar os hereges. Não sei. Eu vou falar sobre o massacre de Bartolomeu. Se os meus amigos pararem de me zoar, eu vou falar mais. Ninguém tá tão... Eu vou falar sobre o massacre de Bartolomeu. Os católicos franceses costumavam chamar os protestantes de huguenotes. E em 1572, o Papa Gregório... eu vou falar sobre o massacre de Bartolomeu. Algemar a palavra de Deus. A história dos massacres e perseguições perde-se no tempo. Quase impossível para os historiadores é levantar um número. A Inquisição tenha alcançado seu auge no século VIII, já no século IV já tinha vestígios da Inquisição. Vários papas faziam documentos relatando tipos de tortura contra os égeres. Um dos égeres, o Prisciano, foi condenado à morte pelo bispo espanhol em 1385. Ele...
Bom dia! Eu vou falar sobre uma... Eu esqueci o começo. Perfeito. O massacre dos albigenses. Os albigenses eram nascidos na cidade de Albi, que o nosso amigo Gabriel aqui vai mostrar pra gente. Como vocês podem ver, aqui no sul da França, nessa região. Isso mesmo. Volta.